Que susto, meu Deus do céu. Bom dia. Seu áudio está fechado. Bom dia, me ouve bem? Sim, te ouço bem. Ah, que bom. Tá, é porque só com os ajustes aqui, câmera e tudo. Claro, acho que era bom ficar um pouco mais próximo. Isso, acho que pode fechar mais um pouco. Guarda, tira essas duas coisas aqui, por favor. Deixa ele no canto. Não, deixa ele passar aqui. Por aqui, ó. Doutor, tudo bem? Abre seu áudio, por favor, Celso. Opa, agora sim. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bom aí? Tudo bem, Judite? Tudo. Bom dia, tudo bom? Olha, nós temos aí um imprevisto agora em cima da hora. O ministro Bento acabou de ser chamado pelo Palácio para encontrar com o presidente da República. Então, o vice-almirante Ney Zanella vai proferir a palestra no lugar do ministro Bento. Né? Só para poder avisar aí ao almirante Olsen, né, que teremos esse revés aí em cima da hora, faz parte do cargo, né? Não, entendo, normal. Ok. A imagem está boa aí para vocês? Acho que está, né? Está um pouco claro. Assim, talvez dê para fechar um pouquinho a janela, professor. Exato. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Essa persiana ficaria melhor. Agora, eu não sei se é só comigo, professor, também, mas o áudio da Judite está bem baixo aqui para mim. Está bem baixo, né? Mas eu não vou participar. Agora está melhor. Que o microfone é muito fraquinho. Não, sem problemas. Eu tenho que falar pertinho. E se eu tiro aqui, daqui a pouco começa uma obra e aí atrapalha. Mas eu não vou participar da discussão, não. Eu vou ficar só no apoio. Então, meu áudio vai ficar fechado a maior parte do tempo. Não vai ter problema. Não, tá ótimo. Haverá apresentação, slide, alguma coisa assim? Tem. Todos os dois palestrantes. Ah, entendi. A senhora tem alguma, só para que às vezes dá problema de carregar e tudo mais, colocar algum slide qualquer, só para ver se carrega aqui? Você pode botar isso, se quiser, você pode compartilhar. Não, na verdade é o contrário, né? Seria alguma... Você coloca alguma coisa? Isso, qualquer coisa, assim, é só para ver mesmo, porque já ocorreu vezes de colocar a apresentação e não aparecer nada. Mas o almirante Olsen não tem slide, não. Quem tem slide é o ministro e o diretor-geral da agência. Não entendi. Mas o senhor tem o acesso a essas apresentações? Não, né? Não,
Infelizmente, não recebi nenhuma das duas. Você A do ministro ficou pronta de madrugada, pelo que eu sei, porque foi o próprio almirante Zanella que preparou, e a do diretor-geral eu não recebi. Então, ô, Judite, não apareceu aqui, não. Tá, eu vou achar alguma coisa aqui para compartilhar. Vocês me dão uns minutinhos aqui, só para eu ajeitar aqui, e eu tenho que mexer aqui na minha fala, incluir aqui, eu tenho que catar um currículo antigo aqui do Ney Zanella e fazer um compacto. Já retorno, já. Vou te pedir um favor. Essas pessoas que estão esperando nenhuma... Quem são? Militar, Ivan Taveira, Abel Gonzalez... Abel Gonzalez, é de Viena... Daniele Gomes Amado da Silva, Cláudio Pilar, Matheus Potts. Está muito baixo, eu não estou te escutando. Fala com o Sub, Simões. Nossa, está estridente. Ele vai participar ou ele vai só assistir? Oi, estou aqui entrando na sala aqui fazendo os testes aqui. Certo, tá. Tranquilo. São 30 minutos de fala, né? Depois eu passo para o Gross. Bem-vindas a todos. Né? Esse é mais um evento da nossa série do webinar Nuclear Technology and Trade Exchange, que é um preparatório para o evento que iremos realizar em julho de 2021. Né? Queria dar alguns avisos iniciais importantes antes de prosseguir. Primeiramente, peço a todos que mantenham seus microfones fechados, né, como praxe. Todas as perguntas serão encaminhadas via chat e respondidas ao final do evento. Durante o evento, todos os participantes, né, ou 99,9% estão sem máscara, porque estamos em ambiente controlado, então é sempre importante a gente lembrar isso. Né? Peço a todos que, ao final do evento, respondam ao nosso questionário de avaliação. São 3 perguntinhas muito rápidas, no sentido de nós estarmos sempre melhorando. O nosso evento está dividido em 3 blocos. O primeiro bloco com 2 palestras, a primeira, cada uma com 30 minutos de apresentação. O segundo bloco, os nossos debatedores farão perguntas aos nossos palestrantes. E o terceiro bloco, teremos perguntas oriundas do chat, né, de todos a plateia. Mais uma vez, queria dar boa-vinda ao vice-almirante Ney Zanella, representando aqui o ministro Bento Albuquerque, que, infelizmente, né, por ordens efetivamente superiores, teve que cumprir uma agenda, né, e convocado agora de manhã cedo pelo presidente da República. Né? Gostaria de agradecer ao diretor, ao embaixador Rafael Mariano Grossi, né, diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica. Muito obrigado por estar conosco. E também aos nossos debatedores hoje. Né? O diretor-geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha, Marcos Sampaio Olsen. Muito obrigado, almirante Olsen, por se juntar a nós. O diretor-presidente da Eletronuclear, Leonardo Santos Guimarães. E o nosso embaixador permanente na Agência Internacional, Marcel Fortuna Beato. Muito obrigado, embaixador, por estar conosco mais uma vez. Agradeço a todos. Eu passarei imediatamente, né, a um resumo do nosso primeiro apresentador,
que será o Dr. Ney Zanella dos Santos. Dr. Ney Zanella é graduado em Ciências Navais pela Escola Naval, vice-almirante, possui curso de Governança Corporativa pela Fundação Dom Cabral, de Política e Estratégia pela Escola Superior de Guerra, foi presidente da Amazul, ocupou diversos cargos de destaque na Marinha do Brasil, foi adido naval na Argentina, e atualmente é assessor especial do Ministério de Minas e Energia. Passo-lhe a palavra para a sua apresentação. Bom dia a todos. Sou o Almirante Zanella, o assessor nuclear do nosso ministro Bento Albuquerque. Já temos trabalhado juntos há algumas décadas e o ministro, como foi dito pelo nosso Celso Cunha, da Abdan, foi chamado para uma agenda não prevista com o presidente da nação lá no Planalto. E coube a nós fazer essa apresentação em nome do ministro. E ele pediu, antes de sair, a questão de 10 minutos para saudar, em especial, a esse convite que lhe foi formulado e a presença do nosso diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, o embaixador Rafael Mariano Grossi. E também saudar aqui os demais participantes dessa webinar e aos futuros nossos interrogadores, todos conhecidos desse ministério. É uma satisfação poder participar dessa webinar e discutir um tema tão importante, ao mesmo tempo tão pouco conhecido ou até mal interpretado, que é o uso da energia nuclear. Na verdade, talvez seja mais adequado usarmos a expressão no plural, tendo em conta os diversos usos da energia nuclear nos mais variados setores, como agricultura, indústria, medicina, geração de energia elétrica, esterilização de equipamentos, preservação do meio ambiente e até preservação de objetos de arte. A nossa proposta de trabalho será examinar esse tema que nos une, e eu pretendo desenvolver essa apresentação que o ministro assim escolheu sobre 4 eixos principais: a conjuntura atual do Brasil na energia nuclear, o planejamento da nossa matriz energética, os desafios para a energia nuclear nos próximos 30 anos e notícias para o setor. E finalizaremos com os agradecimentos devidos e mais um anúncio que a gente deve divulgar aos senhores. Nesse primeiro eixo, vamos falar dos nossos relacionamentos com as instituições internacionais e nacionais. Desde o início da gestão à frente do Ministério de Minas e Energia, o ministro Bento Albuquerque tem trabalhado com afinco para impulsionar o programa nuclear brasileiro. Nessa tarefa, ele tem contado com o apoio irrestrito do presidente Jair Bolsonaro, que identifica o desenvolvimento do setor nuclear como prioridade para a sua gestão. A competência do Ministério de Minas e Energia sobre o setor está plasmada na Lei de 2019, que estabeleceu a organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos ministérios aqui da Esplanada, e determinou que a Política Nacional de Energia Nuclear recai sob a órbita de competência do Ministério das Minas e Energia. Nessa forma, desde o início
dessa gestão, o ministro Bento tem mantido interlocução frequente e positiva com os principais atores internacionais do setor nuclear, como sempre faz questão de dizer. A Agência Internacional de Energia Atômica, brilhantemente representada nesse webinar pelo seu diretor-geral. A Agência de Energia Nuclear, NEA, com a qual temos desenvolvido estreito diálogo, com vistas a uma eventual acessão. A Agência Internacional de Energia Atômica, com a qual, no fim de 2019, renovamos um programa de trabalho conjunto, Agência Internacional de Energia, corrigindo. Com relação, aqui um destaque para a Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle, a nossa conhecida ABAC, motivo de orgulho para o Brasil e a Argentina, e exemplo para o mundo de cooperação para o uso pacífico da energia nuclear. E também, por que não, aqui internamente, o Comitê de Política Nuclear Brasil-Argentina, que tem fomentado a cooperação bilateral na área nuclear, o desenvolvimento tecnológico nuclear e a criação de mecanismos que assegurem os interesses da paz, da segurança e do desenvolvimento na nossa região. Com as organizações nacionais do setor, obviamente, essa interlocução externa se baseia nos interesses nacionais, que são definidos e ajustados com base no fluido diálogo que mantemos com as associações do setor. A Associação Brasileira para o Desenvolvimento de Atividades Nucleares, a ABIDAN, que patrocina essa reunião. A Associação Brasileira de Energia Nuclear, conhecida bem, a Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear, SBBN, a Sociedade Brasileira de Biociências Nucleares e também o importante Comitê de Desenvolvimento do Programa Nuclear Brasileiro, que é um colegiado de alto nível composto por 11 ministros de Estado para assessorar o presidente da República no Programa Nuclear Brasileiro, com viés de desenvolvimento e bem-estar socioambiental. Um destaque especial, o ministro faz questão de dizer, é para a nossa querida Agência Internacional de Energia Atômica. O Brasil tem um longo histórico de participação na agência, havendo desempenhado papel relevante na criação, desde o grupo de trabalho da ONU encarregado de desenhar um novo organismo internacional. No início de 1956, o brasileiro João Carlos Muniz foi eleito para presidir a comissão que elaboraria o Estatuto da Agência Internacional de Energia Atômica, a IEA, além de mediar as diferentes visões sobre o que deveria ser um sistema de salvaguardas nucleares. A cidade do Rio de Janeiro foi, inclusive, cogitada na ocasião para ser a sede do novo organismo internacional. Desde o início, a Agência Internacional de Energia Atômica não tem sido apenas um organismo para coibir a proliferação nuclear. Também desempenha papel central em outras áreas, inclusive no apoio a programas nucleares pacíficos de países membros. Nesse sentido, gostaríamos de registrar de público a satisfação com a visibilidade que a Agência Internacional de Energia Atômica está dando ao papel prioritário da energia nuclear na transição para uma economia descarbonizada. O Brasil, cuja matriz energética é composta por 44% de fontes renováveis e a elétrica por 85% dessas fontes, partilha dessa visão da energia nuclear como fonte sustentável e que terá papel decisivo na conformação de uma nova matriz energética que incorpore as energias renováveis clássicas, caso da solar e eólica. Por meio do diretor-geral Rafael Grossi,
O ministro Bento também deseja expressar o reconhecimento do governo brasileiro. Deixa aí. Pelo empenho na agência em encontrar respostas rápidas e inovadoras à Covid-19, que, longe de ser fenômeno estanque e passageiro, aponta para uma nova ordem de desafios globais à frente. Ao empenhar-se em manter o seu nível de atuação em toda a gama de suas responsabilidades, independentemente da Covid, a Agência Internacional demonstra liderança e visão. Isto se reflete, por exemplo, no fato de não ter interrompido suas importantes tarefas em matéria de salvaguardas, segurança, cooperação técnica, com recurso a soluções inovadoras. O programa de disseminação de kits de detecção de Covid, que beneficia, inclusive, o Brasil, é demonstração de como a agência vem dando divulgação prática do potencial da tecnologia nuclear no enfrentamento de grandes desafios associados à globalização. No segundo eixo, tratarei agora o planejamento estratégico por meio de políticas públicas para o uso da energia nuclear no país. O setor nuclear é um pilar da nossa estratégia de desenvolvimento sustentável, gera emprego e renda e contribui decisivamente para a descarbonização da matriz energética, fornecendo energia de base com alto grau de confiabilidade e operando continuamente. A energia nuclear tem sido, ademais, um componente vital no mix de energia no Brasil, ajudando a suprir grandes centros de demanda em regiões densamente povoadas e industrializadas do sudeste do país. Avança. Estamos avançando na formação de pessoal com 2 universidades que oferecem cursos na área de engenharia nuclear. Mesmo assim, precisamos dar um impulso maior nesse processo, contando sempre com o apoio inestimável da Agência Internacional de Energia Atômica. O Brasil tem um histórico de sucesso nas pesquisas e possuímos o domínio autóctone de todo o ciclo do combustível nuclear. Ademais, com êxito e total segurança, operamos 2 usinas nucleares por mais de 3 décadas. A nossa matriz elétrica sempre teve um forte ênfase ambiental. Estamos bem posicionados para aumentar substancialmente a participação da energia nuclear na geração elétrica, graças à nossa posição privilegiada como parte de um seleto grupo de países com grandes recursos do mineral urânio. A 7ª do mundo em quantidade. Em suma, é nossa intenção consolidar o Brasil como mais um player internacional na área nuclear, tendo recursos para mais de 200 anos. Investimos fortemente na fabricação de combustível nuclear. Nosso Plano Nacional de Energia 2050, atualmente em fase de atualização para incorporar os efeitos da crise provocada pela pandemia, recomendará a ampliação da geração nuclear em até 10 gigawatts em 30 anos. A política é fomentar a criação de um cluster nuclear com a ajuda da Marinha do Brasil, que também investe recursos na pesquisa da propulsão naval com energia nuclear.
Outra área que esperamos aprofundar a cooperação com a agência internacional é a área da comunicação social, com vista à superação de preconceitos e pouca informação disponível sobre a energia nuclear. Vamos agora avançar, falar pelo terceiro eixo da exposição que o ministro assim nos orientou. Nesse terceiro eixo, nós vamos falar sobre os desafios para os próximos 30 anos, para aumentar a participação da energia nuclear em nossa matriz energética e posicionar o Brasil como um ator internacional relevante neste restrito mercado, estamos enfrentando com determinação alguns desafios. O aprimoramento da nossa legislação com vistas à atração de investimentos privados para o setor, inclusive na mineração de urânio. A conclusão das obras da usina Angra 3 até 2026, após um trabalho incansável e meticuloso de várias instâncias governamentais. Podemos afirmar que a retomada desse projeto se tornará uma realidade em breve. Também, estender a vida útil para a operação de Angra 1 por mais 20 anos. Após 5 anos, com o aperfeiçoamento do marco jurídico e regulatório, vamos retomar com força a mineração de urânio. Implantar o repositório nacional para rejeitos de baixa e média intensidade. Cumprir uma etapa que poderemos produzir até 2.400 toneladas por ano do mineral a partir de 2030. Construir o RMB, que é um projeto argentino da empresa Envap, com o Brasil pelo Instituto IPEM e a empresa Mazul, e expandir o apoio à aplicação da medicina nuclear, à pesquisa, teste de combustíveis nucleares e ao ensino. Terminar a construção do LabGene, um laboratório experimental de reator nuclear de pequeno porte para a propulsão naval e outras aplicações, como, por exemplo, a dessalinização. Incentivar o uso da energia nuclear na agricultura, em áreas como irradiação de alimentos. Estabelecer uma cadeia produtiva para o setor nuclear, como poderíamos chamar de cluster nuclear, integrando empresas, laboratórios, a indústria e aproveitando a relativa proximidade física de todas essas unidades na região sudeste. Por fim, nesse quarto e último eixo, algumas notícias que o ministro Bento Albuquerque acha importante que seja divulgado inicialmente aqui nesta webinar e posteriormente será divulgado para os demais setores. Estaremos ultimando as medidas com vistas à criação da Autoridade Nacional de Energia Nuclear, a ser vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Estamos avançando nos ajustes necessários para a atualização do marco legal da atividade nuclear. Estamos também avançando com vistas à ratificação
do Protocolo de Emenda de 1997 da Convenção de Viena sobre Danos Nucleares. Temos ainda o prazer de anunciar que o ministro Bento Albuquerque vai chefiar a delegação brasileira da 64ª Conferência Geral da Agência Internacional de Energia Atômica em Viena, ocasião em que, além de proferir a intervenção brasileira, desejamos manter uma reunião de trabalho com o diretor-geral, Rafael Mariano Grossi, onde poderemos examinar mais pormenorizadamente os temas que tratamos hoje, além de outros dessa importante parceria que mantemos na agência. Por fim, os agradecimentos que não poderia deixar de ser a Abidã, na pessoa do nosso estimado Celso Cunha, o seu presidente, pela iniciativa de organizar esse webinar e pela liderança demonstrada na divulgação do setor e dos usos da energia nuclear. Aproveitamos esse momento para cumprimentá-lo pela recente parceria que vai ser formada com a Agência Internacional de Energia Atômica, pela Abidã, que vai contribuir muito para o nosso setor. Por fim, como último anúncio, também muito importante, gostaríamos de anunciar que o governo brasileiro está avançando no exame com vistas à adesão à Convenção sobre Compensação por Dano Nuclear, CSC, por ocasião da Conferência de Revisão da Convenção no próximo ano, 2021. De toda forma, na prática, as determinações da CSC já vêm sendo implementadas pelo governo brasileiro. Com isso, eu encerro as palavras que o nosso ministro pediu para que eu transmitisse, dando essas notícias, essas informações dos nossos planejamentos. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela audiência. Muito obrigado, Almirante Ney Zanella. Agradeço imensamente ao ministro o esforço que ele fez até o último minuto de buscar manter a agenda. E gostaria de passar a palavra imediatamente ao diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Dr. Rafael Mariano Grossi. Dr. Rafael Mariano Grossi é diretor da agência desde dezembro de 2019, diplomata veterano e especialista em não proliferação e desarmamento, serviu como embaixador da Argentina nas Nações Unidas, em Viena, desde 2013. O senhor Grossi ingressou no serviço diplomático da Argentina em 1985 e teve cargos em Genebra e Bruxelas. De 2002 a 2007, foi chefe de gabinete do diretor-geral da Organização para a Proibição de Armas Químicas, em Haia, depois de servir por vários anos como diretor-geral de coordenação política no Ministério das Relações Exteriores, em Buenos Aires. Atuou em Viena como chefe de gabinete e diretor-geral adjunto de políticas na Agência Internacional de Energia Atômica até 2013. O senhor Grossi, o embaixador Grossi, foi presidente do Grupo de Fornecedores Nucleares de 2014 a 2016 e atuou como presidente da Conferência Diplomática da Convenção sobre Segurança Nuclear em 2015. Foi designado presidente da Conferência da Revisão do Tratado de Não Proliferação de 2020, TNP, mas não assumiu esta posição por causa de sua eleição como diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica. O embaixador Grossi possui um BA de doutor em Ciências Políticas pela Pontifícia Universidade Católica da Argentina,
além de doutor e mestre em Relações Internacionais pelo Instituto de Pós-Graduação de Estudos Internacionais da Universidade de Genebra. Dr. Grossi, embaixador Grossi, por favor, a palavra é sua. Muito obrigado. Muito obrigado, muchísimas gracias por esas palabras de presentación, estimado Celso. Es un enorme placer para mí participar en este evento, por el cual desde ya deseo felicitarlo, esta iniciativa de Abdan de reunirnos a todos los participantes, que solamente basta mirar el listado de todos ellos para ver que en sus calidades y en sus propias funciones son todos grandes expertos y protagonistas de la actividad nuclear en Brasil, en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo. Quisiera también agradecer al almirante que acaba de hacer una presentación muy completa, de la cual aprendí mucho, en nombre del ministro Albuquerque, un gran amigo también, a quien tendré el enorme placer y honor de recibir en Viena en unos pocos días más, como él lo anunció, como jefe de la delegación brasileña a la Conferencia General de la OIEA. Yo quisiera, antes de pasar a las preguntas y comentarios y intercambios con todos ustedes, que verdaderamente ansío recibir, darles un panorama muy rápido de cómo veo yo, desde mi posición de director general del OIEA, la situación de la energía nuclear en el mundo y, por supuesto, también en Brasil. Hoy es un día, fíjense, Celso, amigos, es un día interesante porque me tocó hace unas pocas horas participar en un evento parecido a este, quizá más limitado en su enfoque, organizado por la World Nuclear Association, que vendría a ser como el paralelo de ustedes, pero a nivel mundial. Sí. Participé en ese debate y ese debate fue muy revelador o confirmador de una cantidad de convicciones que tengo y que creo que son muy claras con relación a la actividad nuclear en el mundo. En el sector nuclear hay una doble realidad, hay una doble, situación planteada por una dicotomía entre las percepciones y las realidades. Percepciones y realidades. ¿Cuáles son las percepciones aún hoy? Las percepciones aún hoy son que la energía nuclear es una energía obsoleta, es una energía quizá hasta peligrosa, es una energía nuclear que está en decadencia, es una fuente de energía cuyo tiempo ha pasado. Esto es una narrativa que los que estamos en el sector nuclear la vemos reiteradamente aparecer en medios de comunicación, a través de mensajes políticos y demás. Sin embargo, la realidad es completamente diferente. La realidad es otra. La realidad es una realidad que nos muestra 42 países actuando en el marco de la energía nuclear. Es una realidad de 442 reactores nucleares, más de 30 países, y una cantidad de países que están adhiriendo, que están acercándose a la energía nuclear, no como una aspiración, diría, lejana o utópica, sino como una realidad. ¿Quién hubiera dicho hace apenas unos años que la energía nuclear estaría comenzando a hacer su camino en los países del Golfo? Hubiésemos sido catalogados de ridículos en estos países que nadan en petróleo y en gas. Sin embargo, los Emiratos Árabes Unidos, Egipto, que acaba de anunciar un ambicioso proyecto con 3 centrales nucleares en Dava, Turquía, también en el Medio Oriente, Arabia Saudita, que anuncia también un ambicioso programa nuclear, pero no solo allí, lo vemos también aquí muy cerca de donde yo y el embajador Beato vivimos, en Viena,
en Europa del Este, en República Checa, en Eslovaquia, en Polonia, con cuyo ministro de Energía participé hoy por la mañana de este debate, que tiene un programa muy ambicioso en materia de generación nucleoeléctrica. También en nuestra región esto es muy claro y desde ya estamos todos torciendo, como dicen ustedes, por Angra 3, que estoy seguro va a ser retomada y culminada con éxito en poco tiempo más. En mi propio país, en la Argentina, y en otros tantos más, en Bangladesh, los propios países emergentes, China construyendo nada menos que 11 centrales mientras hablamos, la India, Rusia, Sudáfrica, que parece volver a retomar su programa nuclear con mucho vigor. De modo tal que lo que estamos observando en materia de energía nuclear es una consolidación muy clara del sector con elementos nuevos. Por un lado, como decía, una importante aportación a la matriz energética mundial y mucho más en el contexto del cambio climático. Ustedes saben que mi primer desplazamiento, mi primer viaje como director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, y que también fue un anuncio de cuál es mi mensaje, fue a la cumbre de Madrid de los Estados parte en la Convención de Cambio Climático, la así llamada COP25. Por primera vez, un director general del Organismo Internacional de Energía Atómica se atrevió a dar ese paso. Muchos aquí mismo en este organismo me decían, no, director general, no vaya ahí, no lo van a recibir bien. El mensaje de la energía nuclear no es un mensaje para esos foros. Sin embargo, allí estuvimos y allí envié un mensaje muy claro que he venido reiterando y que reiteré también hoy en esta conferencia en la cual participé, de que la energía nuclear indudablemente tiene un lugar en la mesa de las soluciones de la energía global y del cambio climático. No es la solución, no es la única solución, pero indudablemente tiene un papel constructivo, interesante, que aportar en este mix energético. Como ustedes saben, si bien la energía nuclear está en una aportación aproximada de entre el 10 y el 12% de la energía en el mundo, aporta más de 1/3 de las energías limpias tal como las conocemos hoy. De modo tal que es imposible, es acientífico, es irracional hablar de modelos de economía descarbonizada sin considerar el aporte que hoy está efectuando la energía nuclear y que continuará aportando en el futuro. Y esto no es una consideración de naturaleza ideológica o comercial, es una comprobación fáctica. ¿Qué sucedería si Estados Unidos dejara de explotar la energía nuclear con sus 99 centrales? O Francia, o China, donde ni hablemos del problema que tienen en materia de emisiones de gases de CO2, o en la India. Es decir, cualquiera que se aproxime al análisis del cambio climático desde un punto de vista medioambiental y con una posición de buena fe y de honestidad intelectual, no puede negar este factor evidente. Pero aún dejando de lado el tema medioambiental y del cambio climático, la energía nuclear hace muchísimo sentido desde el punto de vista económico. Y también en un marco tan inusual como es el de una pandemia. La energía nuclear, como ha sucedido en nuestros países y muchos otros países en el mundo, es una energía que tracciona el desarrollo tecnológico
y económico de los países. Y Brasil es un ejemplo perfecto de lo que estoy diciendo con su desarrollo de propulsión naval y otros proyectos de altísima sofisticación tecnológica que no hubiesen sido posibles si, como el almirante señalaba hace unos minutos, los visionarios que iniciaron la energía nuclear en Brasil en los años 50, cuando todos empezaban en el mundo, no hubiesen hecho lo que hicieron. Por lo tanto, aquí tenemos que, como decía hace un minuto, tenemos que separar las percepciones de las realidades. Por supuesto que tenemos que siempre tener muy presentes un factor importantísimo, y es que la energía nuclear no es para cualquiera. La energía nuclear exige, además de un sólido basamento científico, tecnológico, de un entramado, de un sólido basamento normativo, sin el cual la energía nuclear no es sostenible y sin el cual la aceptación y el consenso social son muy difíciles de obtener. ¿Esto qué implica? Implica que tengamos estructuras capaces de dar la seguridad a nuestras sociedades, que es lo más importante, y luego también a la comunidad internacional, a los países vecinos en primera instancia, y luego a la comunidad internacional toda, de que nuestra explotación de la energía nuclear estará basada en aspectos muy estrictos en materia de seguridad tecnológica, safety, y de seguridad física o security. Porque los reactores van evolucionando, la tecnología va evolucionando y los estándares que la Agencia Internacional de Energía Atómica sostiene, y entre los participantes hay muchos destacadísimos expertos, participantes en los comités de estándares de la OIEA, está Leonam por ahí, está Abel González, en fin, hay muchos más que he reconocido rápidamente. Por lo tanto, existe esta convicción y esta necesidad de que mantengamos estos aspectos muy claramente establecidos y prioritarios. Por eso saludo y congratulo al Brasil en su desarrollo de un esquema regulador maduro e independiente, que es indispensable cuando se tiene una industria nuclear tan madura y tan grande como la que tiene Brasil. Creo yo que entre los desafíos que tenemos en este momento, y quizá pueda darles algún dato al respecto, hemos tenido por primera vez la operación de la industria nuclear bajo condiciones de pandemia global. Al inicio de esta situación y de esta pandemia, yo di dos mensajes muy claros. Uno de estos mensajes fue que el Organismo Internacional de Energía Atómica no iba a detener su actividad ni por un solo minuto. Y esto implicaba que seguiríamos desarrollando nuestra actividad en materia de inspecciones y de salvaguardias a pesar de que el mundo estaba cerrado. Y lo logramos hacer. Hoy, en una situación en la cual todavía esto persiste, hemos mantenido la cadena de conocimiento y de vigilancia sobre todo el material nuclear bajo nuestra inspección. Y debo decirlo con mucho orgullo porque somos el único organismo de inspectorado internacional que así lo hizo. Ni Euratom, ni la OPAC, donde yo trabajé, lograron hacerlo. Tuvieron que cerrar sus puertas. No fue así el caso de el OIEA. También hicimos un amplio informe basado en una encuesta, en un relatorio, en un survey de toda la industria nuclear mundial relacionada con los problemas que hubiesen podido tener operando en condiciones de pandemia. En la sesión de la Junta de Gobernadores del OIEA del pasado mes de junio,
presenté una serie de informes específicos, uno de los cuales se refería a la situación en materia de seguridad de la flota nuclear internacional, por así decirlo. Y pudimos informar que todas las instalaciones nucleares mantuvieron sus canales de información abiertos con el Centro de Emergencia e Incidentes del OIEA, y no existió aún, bajo condiciones tan difíciles, interrupción alguna en el suministro de energía de origen nuclear, contribuyendo también de esa forma a el esfuerzo enorme, titánico, que todos nuestros países están desarrollando para proteger a nuestras poblaciones en esta situación tan difícil. Quizá fuera bueno que concluya estas observaciones muy genéricas y muy iniciales, diciéndoles que también el Organismo Internacional de Energía Atómica ha dicho presente en el momento de combatir la pandemia. Hemos montado el operativo de asistencia más importante en la historia del OIEA, nada menos que 124 países. Por lo tanto, países inclusive industrializados se volcaron hacia el Organismo Internacional de Energía Atómica para pedirnos asistencia y ayuda, fundamentalmente a través de la provisión de equipos RT-PCR y de otros equipamientos de protección en esta situación. Y así lo hicimos utilizando recursos extra presupuestarios, después de un importante esfuerzo de movilización de recursos que encabecé yo mismo. Y además de eso, hemos llegado a la conclusión, tras haber interactuado con los laboratorios en todo el mundo, de que está muy claro de que esta pandemia no será la última. Estamos frente a un patrón muy claro de situaciones recurrentes. SARS, MERS, ébola, Zika, chikungunya, dengue, COVID-19. ¿Y qué es COVID-19 sino una enfermedad zoonótica? Los que conocen a la agencia, y creo que Aldo Malavasi está por ahí, y ha hecho un aporte importantísimo, histórico, el ex DDG brasileño de aplicaciones nucleares. Él sabe muy bien que nuestra agencia tiene un papel y un mandato histórico en materia de enfermedades zoonóticas, que estaba allí y que yo he decidido impulsar y potenciar a través de una iniciativa que se llama Zodiac, Zoonotic Diseases Integrated Action, porque de lo que se trata es de integrar todas las capacidades que tiene el OIEA y sus asociados, partners internacionales como la FAO, como la OMS y otros, en un esfuerzo sin precedentes para lograr que la red internacional de laboratorios veterinarios se erija en ese faro de vigilancia zoonótica que quizá faltó cuando comenzó el COVID-19. Como ustedes pueden ver, queridos amigos y amigas en Brasil, el menú, la carta de actividades y de acciones del OIEA es enorme y es muy amplia. Yo les quiero decir que el Organismo Internacional de Energía Atómica continuará y redoblará esa asociación, ese partenariado histórico que tiene con Brasil. Brasil tiene una agenda nuclear ambiciosa, positiva, y el OIEA estará constantemente acompañando ese esfuerzo para que el mismo esté dotado del apoyo normativo indispensable para tener éxito. Dicho esto, quedo en vuestras manos para cualquier pregunta, observación o sugerencia que pudieran desear efectuar. Muchas gracias, Celso. Muito obrigado, embaixador, pelas suas palavras. O volume de perguntas está muito grande. Eu vou passar direto para os nossos debatedores e queria, primeiramente, convidar o almirante
Marcos Sampaio Olsen, diretor-geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha. Marcos Olsen é almirante esquadra. Entre os diversos cursos realizados, destacam-se cursos de aperfeiçoamento de submarinos para oficiais, curso do Estado-Maior para oficiais superiores, na Escola de Guerra Naval, Advanced Course in Hemisphere, Defense and Security, Colégio Interamericano de Defesa e o mestrado em Defesa de Segurança Hemisférica na Universidade de El Salvador. Em sua extensa carreira, destacam-se o comando de embarcações e submarinos, chefe de gabinete da Diretoria-Geral do Pessoal da Marinha, diretor do Pessoal Civil da Marinha, comandante da Força de Submarinos, chefe de Estado-Maior do Comando de Operações Navais, diretor de Hidrografia e Navegação, diretor de Obras Civis da Marinha. Foi agraciado com diversas condecorações, destacando-se a Ordem de Mérito da Defesa, grau Grand Oficial, Ordem de Mérito Naval, grau Grand Cruz, Ordem de Mérito Militar, grau Comendador, Ordem do Mérito Aeronáutica, grau Comendador, entre outros. Almirante, por favor, as suas considerações e as suas perguntas aos nossos palestrantes. Só um detalhe adicional, eu vou pedir a todos os debatedores que façam as suas perguntas e depois a gente passa para as respostas pelos dois palestrantes. Obrigado, presidente. Senhor embaixador Rafael Gross, diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, senhor embaixador Marcel Beato, senhor vice-almirante Ney Zanella, senhor Leonan Guimarães, presidente da Eletronuclear, senhor Celso Cunha, presidente da Abdan, cumprimento pela iniciativa e, em nome de quem, saúdo as senhoras e senhores participantes desse evento, bom dia. Senhor diretor-geral, embaixador Rafael Gross, o senhor conhece e tem acompanhado que a Marinha do Brasil tem perseguido a obtenção de tecnologia nuclear aplicada à propulsão de submarinos concomitante ao desenvolvimento das diversas fases do ciclo do combustível nuclear, tendo se tornado ator relevante na área de pesquisa e desenvolvimento nuclear em âmbito nacional. E aí comento o envolvimento de um número substancial de universidades e empresas com significativa geração de empregos e renda, além dos benefícios advindos do uso dual dessa tecnologia. O acordo quadripartite traz o entendimento de que a propulsão nuclear para submarinos e protótipos são atividades não proscritas. E aí me atrevo a dizer que, portanto, pacíficas. E o Brasil fará uso desses termos constantes do referido acordo de salvaguardas abrangentes no médio prazo. O senhor poderia comentar maneiras da Marinha do Brasil, especificamente, fortalecer seus mecanismos de relacionamento com essa agência, ademais dos já adotados, e me refiro àqueles em passado recente, para que a condução desse processo pudesse ser o mais transparente e cooperativo possível, guardando, naturalmente, as reservas das informações sensíveis. Muito obrigado. Vou passar a palavra agora, apresentar o nosso segundo debatedor. É o diretor-presidente da Eletronuclear, Dr. Leonan dos Santos Guimarães, doutor em Engenharia Naval e Oceânica pela USP e mestre em Engenharia Nuclear pela Universidade de Paris. É diretor-presidente da Eletrobras Eletronuclear desde 2017. Representante do Ministério de Minas e Energia no Comitê de Desenvolvimento do Programa Nuclear Brasileiro
e membro do Grupo Permanente da Assessoria em Energia Nuclear e do Grupo de Especialistas em Responsabilidade Civil por Danos Nucleares da Agência Internacional de Energia Atômica. Membro do Conselho de Administração da World Nuclear Association, da Academia Nacional de Engenharia, da American Nuclear Society, Local Section Committee, da American Nuclear Society e do Conselho Empresarial de Energia Elétrica da FIJAN. É professor colaborador voluntário do Programa de Pós-Graduação em Segurança Internacional e Defesa da Escola Superior de Guerra. Exerceu diversos cargos na diretoria da Eletrobras Eletronuclear antes de chegar à presidência. Foi vice-presidente e depois presidente da Latin American Section, American Nuclear Society. Diretor técnico comercial da Amazônia Azul, Tecnologias de Defesa, Amazul, e coordenador do Programa de Propulsão Nuclear do Centro Tecnológico da Marinha, em São Paulo, CTMSP. Participou, em 2019, da equipe de transição do ministro de Minas e Energia, Almirante Bento Albuquerque. Por favor, presidente, suas considerações e as suas perguntas aos nossos palestrantes. Obrigado, Celso. Foi muito longo, falou demais de mim, não mereço tanto. Mas, antes de mais nada, eu queria agradecer muito ao Rafael, porque é sempre um enorme prazer escutá-lo, né? A clarividência e a visão do Rafael são únicas, né? Uma pessoa que eu aprendi ao longo dos tempos a admirar muito, e com o tempo cada vez eu admiro mais, na medida que ele assume essa função tão importante que ele assumiu recentemente, né? Mas eu queria fazer até duas perguntas. Uma pergunta de natureza técnica, que eu acho que foi bastante relevante, e falado muito rapidamente, né, pelo Zanella, né, que é a intenção política, né, política e as medidas técnicas necessárias que o governo brasileiro vem tomando para atualizar o seu regime de responsabilidade civil por danos nucleares, né? Eu acho esse fato extremamente relevante, né? Gostaria de ressaltar, né, esse fato, tanto a adesão ao protocolo de emenda à Convenção de Viena, de 1997, mas também ao CSC, conforme colocou o Zanella. Quer dizer, isso é um fato importantíssimo para o nosso país, dentro do consenso, dentro de todo o arcabouço jurídico legal internacional da energia nuclear, é de alta relevância. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta ao Rafael, nos seguintes termos, né? O sistema de responsabilidade civil por danos nucleares ele é bastante fragmentado, ele é bastante superposto, são várias convenções que se superpõem, né? E talvez, eu não sabia qual é a posição dele, talvez de alguma ação no sentido de uma harmonização entre esses diversos instrumentos, né? De forma que haja uma validação única de cada um deles, né? Então, eu acho que esse ponto talvez seja um ponto que mereça uma atenção. Eu gostaria de saber qual seria a posição do Rafael sobre isso, né? A segunda questão, né, eu acho que ele também colocou de uma maneira muito enfática e muito bem colocada, né, essa dissonância entre percepções e realidades no que tange a energia nuclear, né? Eu sempre escuto, reforçando até o testemunho do Rafael, que eu escutei recentemente um repórter dizer: não, mas todos os países desenvolvidos estão abandonando a energia nuclear. Eu digo, bom, isso só é verdade se todos significa Alemanha, né? Se a Alemanha for o único país desenvolvido, talvez seja verdade. E a questão é como a gente sair dessa armadilha, vamos chamar assim, de dissonância entre percepções e realidade. E, por último, Rafael, uma pergunta até de cunho mais pessoal, né? Quer dizer, você chegou nessa posição de diretor-geral da Agência Internacional, né? Uma posição de extrema relevância, né? Qual seria, né, ao final do seu mandato, que eu espero que seja bastante longo, né? Eu particularmente espero que seja bastante longo, qual seria o legado que você gostaria de deixar para as gerações futuras e para os próximos DGs que sucederem?
Obrigado, muito obrigado, então, Rafael. E, mais uma vez, agradeço muito a oportunidade de te ouvir. Obrigado. Devolvo a palavra, Celso. Obrigado. Queria apresentar nosso último debatedor, mas não menos importante, né? Posso dizer que apresentar aqui meu amigo embaixador permanente na Agência Internacional de Energia Atômica pelo Brasil, o embaixador Marcel Fortuna Biato. Marcel Biato é diplomata de carreira, ingressou no serviço diplomático em 1980, tendo servido nas embaixadas em Londres, de 87 a 90, Berlim, de 90 a 94. Na missão junto às Nações Unidas, de 99 a 2003, atuou em temas jurídicos, em particular, direito do mar, terrorismo e o Tribunal de Penal Internacional, tendo presidido a delegação brasileira à Conferência de Revisão do Estatuto de Roma, em Kampala, 2010. Foi encarregado de negócios em Havana, 2006 a 2007. Na chancelaria brasileira, atuou sobretudo em temas latino-americanos e militares, sendo responsável por temas andinos e amazônicos, de 1995 a 97. Participou do processo preparatório da primeira Cúpula das Américas, em 94. Foi o principal assessor do negociador brasileiro do processo de paz entre Equador e Peru, de 1995 a 1998. Atuou como assistente do assessor internacional da Presidência da República, 2003-2010, quando se dedicou à América Latina, governança global, energia e relações com os Estados Unidos. Foi embaixador do Brasil na Bolívia, de 2010 a 2013, quando focou temas de cooperação antidrogas, integração energética e segurança fronteiriça. Em 2016, tornou-se representante permanente do Brasil junto à Agência Internacional de Energia Atômica. A organização do Tratado de Proibição de Testes Nucleares e ao Grupo de Supridores Nucleares. Embaixador, a palavra é sua. Por favor, faça suas considerações e as suas perguntas. Boa tarde a todos, em particular ao Celso. Também foi extensa, longa, certamente mais do que merecido, mas agradeço as referências e as palavras, mas, sobretudo, o convite para estar aqui hoje. Agradeço, evidentemente, as apresentações do almirante Zanella e do diretor-geral Grossi, colega Rafael, e gostaria de fazer breves considerações e terminar com uma pergunta genérica. Primeiro, dizer que eu sou testemunha pessoal daquilo que o diretor-geral Grossi tem mencionado sobre a verdadeira renascença da agenda nuclear mundial e, de forma mais relevante para nós, do Brasil. E, nesse sentido, a agência tem sido um ator, um aliado permanente. Tenho tido a felicidade, nesse período que eu estive aqui, de acompanhar inúmeros desdobramentos do aperfeiçoamento institucional dentro do Brasil desses temas, de forma notória, a criação do Comitê de Coordenação no GSI, e, no âmbito da agência, uma série de iniciativas que redundaram em acordos do Brasil com a agência para permitir que nós possamos aprofundar essa cooperação. Isso se dá de forma particularmente clara, eu acho, um sinal muito eloquente de como avança a presença de um número crescente de brasileiros operando na agência e a expectativa de que isso possa aumentar como parte, uma demonstração muito ilustrativa de como a parceria do Brasil com a agência pode ser mutuamente beneficiosa. Queria dizer, adicionalmente, que, sem dúvida, historicamente, a cooperação da agência com o Brasil tem focado temas de cooperação técnica. E aí eu queria sublinhar que os desdobramentos no Brasil nos anos recentes significam a possibilidade de levar isso para uma etapa superior. Eu gosto de dizer que a agência, para um país como o Brasil, mais do que um supridor de cooperação técnica, um país que nos ajuda
a viabilizar nossas possibilidades é, acima de tudo, um selo de qualidade. Isso se dá muito claramente em alguns temas sobre os quais nós temos trabalhado no passado recente. O nosso caro presidente da ANB está aí para me confirmar, no tema de mineração, a questão de Poços de Caldas é um desafio enorme que nós estamos trabalhando com a agência. Obviamente, o Leonan vai confirmar que, em termos de segurança, a chancela da agência é crucial para as expectativas nossas em relação a Angra 3, o que vier depois. Na área de salvaguardas, o almirante Olson já se referiu brevemente ao ProSub. Poderia mencionar outros, mas eu gostaria de sublinhar que, para um país como o Brasil, em que temos muito potencial, mas temos que também reconhecer que temos alguns atrasos a recuperar, ter a agência como aliado, mas, sobretudo, a capacidade dela nos oferecer, através de parcerias, um selo de qualidade. Esqueci de mencionar o tema regulatório, onde a separação que o almirante Zanella mencionou também vai oferecer oportunidade para a agência caracterizar a qualidade do trabalho que o Brasil faz. É um cenário cada vez mais importante. E, nesse contexto, então, eu faço uma pergunta que, na verdade, é desafiar o DG Grossi a usar da sua criatividade e imaginação no sentido de nos ajudar a identificar como essa parceria pode se desenvolver em áreas que estão apenas aparecendo e desenvolvendo. E, obviamente, uma delas, eu tenho o enorme prazer de mencionar, é a parceria que foi breve mencionada, que a Abdan está, nesses dias, nesses momentos, negociando com a agência na área absolutamente crucial de internacionalização da sua cadeia produtiva. Evidentemente que o Programa Nuclear Brasileiro, para que tenha sustentabilidade no longo prazo, ele tem que ter viabilidade econômica para gerar tecnologia competitiva e que renda frutos capazes de potencializar e catalisar todo um setor industrial. Então, a pergunta que eu, na verdade, gostaria de fazer no primeiro momento, em relação a essa proposta que está se apenas começando a desenvolver, de que maneira o diretor-geral imagina que a agência pode, nós já falamos brevemente sobre isso, colaborar para que a internacionalização da cadeia de produção da indústria nuclear brasileira possa contar com o apoio da agência. O segundo elemento, que vai na linha também do já comentado antes, da ABAC, está aqui o Marco Mazo para não me permitir mentir, é um desafio permanente, a ABAC tem enormes realizações, mas, sobretudo, penso eu, no contexto do avanço do setor industrial brasileiro, da ampliação das áreas de atuação. Penso, por exemplo, nos pequenos reatores modulares, que é um desafio novo para todos. E, certamente, no contexto do ProSub, pergunto de que maneira, e ele é alguém que conhece bem, podemos trabalhar para que a ABAC se continue a aperfeiçoar e possa ser cada vez mais um colaborador, não só entre o Brasil e a agência, mas, evidentemente, com a Argentina como parceira estratégica de ambos nessa empreitada. São esses os comentários, as perguntas, e, mais uma vez, agradeço a oportunidade e boa tarde a todos. Boa tarde, muito obrigado. Vou passar a palavra direto ao embaixador Grossi, e depois ao almirante Zanella, para suas considerações sobre as perguntas colocadas por nossos debatedores, extremamente apropriadas, e percebo que, pelo número de perguntas que teremos depois, nós quase que vamos escrever um livro, embaixador, porque são tantas perguntas que estão no ar sendo colocadas no nosso chat, que, com certeza, isso demanda longos tempos de debate. Por favor, a palavra é sua, embaixador. Muchas gracias. Bueno, eso es bueno porque quiere decir que vamos a tener muchas otras oportunidades de seguir hablando y, si Dios quiere, en persona, en Brasil, y no a través de una pantalla, que es mi más caro deseo. Creo que tanto presidente Leonan como embajador Beato pusieron algunas preguntas interesantes. Si te parece bien, puedo intentar responder.
en cierto modo, a lo que ellos plantearon, y también he visto en mi pantalla, al abrir la ventana del chat, algunas de las preguntas que se han puesto que también son interesantes, así que estoy a tu disposición. Pero, en primer lugar, las preguntas que fueron formuladas. Un tema muy importante señaló Leonam con relación a los instrumentos legales, jurídicos, que se refieren a la compensación, responsabilidad civil y compensación sobre daños nucleares. Él es uno de los pocos elegidos en el mundo que entienden esto, porque es un régimen jurídico tremendamente complicado. Algunas veces pienso que es a propósito para que nadie entienda de qué se trata, porque hay una superposición de regímenes, régimen de París, de Viena, una convención marco para todos, que es muy complicado ciertamente de compatibilizar. Y él, con mucha razón, pregunta cómo podemos hacer para que todo este régimen tan fragmentado se haga más claro. Y esto es necesario porque no podemos tener una industria que funcione bien si el régimen de compensación por eventuales daños no está claramente formulado. Esto sucede en cualquier industria. La multiplicidad de foros y de instrumentos jurídicos y la existencia de afiliaciones políticas a estos distintos instrumentos jurídicos, espero que se entienda lo que quiero decir, hace muy difícil que exista una agrupación o una coherencia total. Una de las ideas que yo tengo y que voy a tratar de desarrollar es la de generar un foro, una especie de foro ómnibus, un chapeau, donde podamos todos los regímenes discutir sin necesidad de tratar de convencer al otro de que el tratado A, el tratado B o el tratado C son el mejor. Nosotros en la agencia entendemos que el régimen más global es el más moderno, es el de la CSI, que creo que Brasil está estudiando adherir, pero entendemos también que hay países, por ejemplo, nuestros amigos de la Unión Europea, que tienen un régimen particular y que adhieren a él. Rusia tiene ideas particulares en la materia. Lo que es importante para mí como director general de la OIEA es que exista un diálogo y que exista un consenso muy claro sobre la necesidad de tener un régimen de compensación que funcione. Así que esta sería mi respuesta a la primera pregunta. La segunda pregunta de Leonam se refería a cómo salir de esa disonancia que yo marcaba al principio entre las percepciones y las realidades. Hay cosas que creo que yo puedo hacer como director general de la OIEA y hay otras cosas que no, porque evidentemente competen a los regímenes nacionales, a la industria nacional de cada uno de nuestros países. Lo que desde mi humilde posición aquí como director general de la OIEA he hecho es bajar de la Torre de Marfil, a donde el director general de la OIEA y el OIEA en general se había colocado solito. No participaba en debates, no participaba en diálogos, como si fuéramos santos que estamos fuera de este debate internacional. Y yo, que creo en los clásicos, el primer clásico para el director general de la OIEA es el estatuto de la OIEA, por el cual fui elegido. Y este estatuto dice que tenemos que, desde la OIEA, procurar la más grande expansión de los beneficios de los usos pacíficos de la energía nuclear. Y para hacer esto en una sociedad democrática, en el siglo XXI, en el año 2020, tenemos que bajar y dar el debate en todos los lugares donde haya que hacerlo. Por eso empecé en Madrid, voy a seguir en Glasgow y en cada oportunidad que tenga voy a estar no defendiendo desde un punto de vista lobístico, sino simplemente explicando los hechos científicos y tecnológicos
tales como deben suceder. Ese es mi aporte y cada uno en su sabiduría hará el que deba o pueda hacer. Con relación a un legado, como Leonard decía, espero tener el honor de estar al frente de esta casa por un tiempo que sea lógico y coherente con los antecedentes que tiene esta casa. Así que espero que sea unos cuantos años. Es difícil decir cuál puede ser el legado cuando estoy al frente de una institución que, a diferencia de lo que puede ser una institución en el campo de los derechos humanos o del derecho internacional, aquí estamos acompañando a la tecnología, y la tecnología avanza y plantea nuevos desafíos y nuevas necesidades. Por lo tanto, quizá hoy, al comienzo de mi mandato, decir cuál será mi legado es difícil, pero no me gusta rehusar a los desafíos, jamás. Y me gusta contestar todas las preguntas. Y puedo decir una cosa, y es que, en mi opinión, y esa fue la convicción que tuve como candidato, con el OIEA pasaba algo que a veces se escucha cuando hablamos de la cantidad o el espacio que utilizamos de nuestro cerebro o de una computadora. Y es esa convicción de que utilizamos muy poco y que hay mucho más que no se utiliza. Y mi impresión, históricamente, ha sido que el OIEA es una herramienta formidable, como lo estamos viendo hoy con el COVID, con las zoonóticas, con otra cantidad de cosas, con el desarrollo de la industria nuclear, con la parte normativa. Entonces sí quiero decir que quiero que al final de mi mandato se vea que todo lo intenté para que esta organización sea todo lo formidable que puede ser en el servicio de nuestros países. El embajador Beato, amigo y colega, apunta, como siempre él, con mucha justeza y con mucha agudeza sobre algunos aspectos interesantes. Uno tiene que ver con cuáles son las maneras, las formas en que Brasil puede desarrollar y llevar a otro nivel esta asociación, esta parcería, como diríamos en portugués, que tiene con la agencia. Y creo que él apunta a un área muy especial donde quizá el diálogo no ha sido todo lo rico que podría ser, y es en el que se refiere específicamente a los proyectos de desarrollo nuclear, al diseño, a los diseños innovadores y a áreas que tienen que ver con el Departamento de Energía Nuclear en la agencia, donde a mí me gustaría ver mucha más impronta brasileña, porque creo que la industria brasileña tiene mucho para dar, la ingeniería brasileña tiene mucho para dar, y este es un terreno donde generalmente nuestros países han dejado a los más grandes países nucleares tener prácticamente el monopolio de ese debate. Y creo yo que nosotros tenemos mucho que decir y que aportar en esta materia. Fíjense, por ejemplo, y él apuntaba muy bien al tema de los reactores medianos y pequeños. Esta es un área en la cual existe un consenso bastante desarrollado acerca de que quizás sea el proyecto, el modelo que de sustentabilidad y futuro a la energía nuclear, en tanto y en cuanto las grandes centrales nucleares paquidérmicas de 1.500 megavatios y demás quizás sean difíciles de abordar para economías en desarrollo, donde la energía nuclear puede aportar mucho. Y por lo tanto, obviamente existe esta idea. Fíjense que la Argentina, mi país, y Brasil, mi segundo país, tienen desarrollos muy interesantes en esta materia. Brasil tiene desde hace muchos años el proyecto del Lab Geni y está trabajando en el mismo y está avanzando con una idea muy clara de propulsión naval nuclear, que es muy interesante, pero que también es extrapolable al campo de los reactores medianos y pequeños. Y la Argentina, mi país, es uno de los pocos que está construyendo un SMR. De SMRs, creo yo, tenemos la más alta población de reactores en PowerPoint. Cada país tiene un SMR, pero no he visto muchos que se estén construyendo. En la Argentina hay uno que
que los brasileños que viajan a la Argentina a menudo lo han visto, yo lo vi, se puede tocar, y está construido prácticamente en un 65%. Por lo tanto, creo que nuestros países, y esto lo digo ya con un poco de humildad porque ya no soy un funcionario argentino, aunque nunca dejo de serlo, creo que nuestros países podrían hablar un poco más, porque tienen un aporte que hacer en la materia. Ya poniéndome de vuelta el sombrero, el chapeau de la OIEA, diré que dentro de muy poco estamos encabezando un proyecto de investigación conjunto por el cual vamos a publicar un trabajo muy interesante sobre la economía de los SMRs, que va a estar disponible dentro de pocos meses y que creo que va a ser un aporte muy interesante en este debate. De modo tal que quizá dejo ahí y vemos si hay alguna de las otras preguntas que ustedes quieran que responda. Muito obrigado, Dr. Grossi. Temos algumas perguntas aqui oriundas da plateia, né? E a primeira delas, feita pela Patrícia Willand, né? Ela pergunta como o senhor vê a perspectiva de colaboração conjunta entre a Agência Internacional de Energia Atômica e outros órgãos das Nações Unidas, como o UNEP, o UNESC, o UNDP e outros, para acelerar o desenvolvimento sustentável. Vou fazer em bloco de 3. Uma outra pergunta para o almirante Zanella, né, sobre a previsão com relação à RMB. Né? Pergunta se ele vira uma realidade em 2021. Né? Mais uma pergunta, vamos à terceira aqui. Como o DG Grossi vê o fechamento sucessivo de centrais nucleares nos Estados Unidos? Né? Também outra GSMR, isso já foi respondido. Vamos passar as respostas, depois eu passo mais algumas perguntas. ¿Cómo no? La primera creo que es para mí y es con relación a las parcerías y a nuestro trabajo con otros organismos y entidades de Naciones Unidas. Al respecto quiero decir que es una pregunta muy pertinente, muchas gracias, porque justamente, por ejemplo, en el marco del tema de la pandemia, les comenté hace unos instantes que estoy lanzando una iniciativa de acción internacional sobre enfermedades zoonóticas y en particular estamos trabajando con la OMS, que no tiene un mandato específico, aunque tiene alguna tarea en zoonóticas, con la FAO, quizá ustedes sepan, y Aldo Malabasi estuvo a cargo de eso, el OIEA y la FAO en Roma, la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación, que estuvo en manos de Brasil durante muchos años, como ustedes saben, tienen el raro privilegio de ser los únicos organismos internacionales que tienen una división conjunta. Ahora, con el nuevo DG, que es chino, de la FAO hemos aumentado, upgraded esta división a centro. Tenemos un centro conjunto FAO-OIEA en materia de alimentación, seguridad alimentaria y ahora también en materia de zoonóticas. Y también estamos trabajando con la Organización Internacional de Epizootias, World Animal Health Organization, que tiene su sede en París y que es un entusiasta colaborador de nuestro proyecto en materia de enfermedades zoonóticas. Tenemos también un diálogo importante en materia de cambio climático. También me he entrevistado con el director general de IRENA, el organismo de energías renovables. Es decir, como decía hace un rato, cuando me refería a bajar de la Torre de Marfil, estamos trabajando, como decía De Gaulle, aquel presidente francés, tous azimuts, en todas las direcciones para tratar de multiplicar el efecto que podamos tener en nuestra acción en un plano concreto.
Lo nuestro no trata ni pretende ser normativo, queremos ser muy concretos. Donde haya un proyecto donde la OIEA puede trabajar, allí trataremos de estar. Por favor, Almirante. Muito obrigado. Fazer uma referência ao nosso embaixador, o Rafael Grossi. É muito bom revê-lo e escutá-lo, porque além da agudez do conhecimento que ele tem, ele é um entusiasmado para o setor. Então, isso, além de agregar profundo conhecimento, ele contagia a plateia que ouve. Meus parabéns, felicito por isso. E ainda mais nesse momento, né, que a gente tanto está precisando disso. A pergunta que foi formulada sobre o RMB é uma concepção argentina, um projeto muito prático, um projeto comercial de um reator multipropósito, né, que já está na sua fase já no final de detalhamento entre Brasil e Argentina, e o início da parte de licenciamento. Isso é fundamental em qualquer processo nuclear. E o desafio do RMB não é apenas a data em que ele vai ficar construído. Existe ainda o desafio da autoridade que vai ser criada para fazer as regras, o seu licenciamento, a forma de como isso vai ser administrado. E, por fim, não é o mais difícil, mas no momento de crise, é o que torna a coisa mais saliente, por assim dizer, que é a parte orçamentária. Isso depende muito do próprio Ministério, que é dono do RMB, que é o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que está buscando formas de parceria ou de financiamento e de recursos da própria União para desenvolver o projeto. Uma vez iniciada a construção, é um reator que tem a sua construção finalizada em 5 anos, e não mais do que isso, né? Não tem muito mais a dizer, até porque o Ministério das Minas e Energia vai participar nesse contexto com a parte do combustível para o RMB. E já estamos nesse aspecto. Ok? Muito obrigado aí pela pergunta. Almirante Zanella, eu queria aproveitar que o senhor está com a palavra. Tem uma outra pergunta aqui direcionada ao senhor, sobre o futuro da cooperação Brasil-Argentina. Como o senhor enxerga isso? Bom, eu só vejo um futuro promissor. Nós tivemos esse ano, em plena pandemia, nós exportamos combustível para a Tuxa 1, feito lá pela fábrica de Resende. E certamente outros, tanto os 2 reatores que estão sendo construídos, o Karen e o RA10, né, como disse o embaixador Grossi, o aspecto da construção, né, eu vejo que aí está um caminho bastante interessante. Nossos países são complementares e temos que fortalecer na região essa estrutura de um cluster junto com as indústrias, as empresas e a própria investigação, a pesquisa e as próprias academias. Eu vejo como bastante promissor esse aproveitamento das expertises que cada país tem do seu lado. A Argentina, projetos de reatores, e o Brasil, na parte também do seu combustível e pequenos reatores de produção naval. Perfeito. Bom, temos mais uma pergunta direcionada tanto ao embaixador quanto ao almirante. Como podemos esperar um avanço na formação de mão de obra da área nuclear, com uma cooperação entre a agência e o Ministério de Minas e Energia e até outras instituições? Também, deixa eu puxar mais uma aqui.
O embaixador Grossi mencionou o papel nuclear no auxílio aos países no combate ao Covid, né? Os investimentos atuais na tecnologia nuclear são suficientes para garantir o enfrentamento desta pandemia y das futuras? Si me permite, entonces, había una pregunta pendiente que me había transmitido Celso sobre las centrales nucleares en los Estados Unidos. Sí. Si usted quiere, puedo referirme brevemente a eso. Y después también a esta cuestión sobre las inversiones y COVID. Con relación a los Estados Unidos, el modelo en Estados Unidos es un modelo sobre todo de reemplazo de la flota y no de reducción. En este momento hay numéricamente o cuantitativamente una leve reducción. Tenemos 97 o 98 que están centrales, que están en operación en este momento, pero también Vogtle ha sido licenciada y hay otras que están en construcción. En mi diálogo, que es muy, diría, sostenido y permanente con el secretario de Energía de los Estados Unidos, Dan Brouillette, hemos conversado mucho sobre esto. Él me ha mantenido informado acerca de cuál es la aproximación de los Estados Unidos, y hay un enorme convencimiento en los Estados Unidos acerca de la necesidad de continuar de una manera muy clara con la industria nuclear. Permítame comentarles que el año que viene, en 2021, hacia fines del año, en octubre o noviembre, va a tener lugar la conferencia periódica sobre energía nuclear en el mundo. Ustedes recordarán, los nucleares, que hay una serie de conferencias que se hacen cada 4 años aproximadamente. La primera fue en Beijing, luego se trasladó a París, luego se trasladó a San Petersburgo, y luego estuvo en Emiratos Árabes. La próxima edición de esta conferencia va a tener lugar en los Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos hizo un fuerte lobby para poder ser ellos la sede de esta reunión internacional donde todo el mundo nuclear se reúne. De modo tal que creo que existe una convicción muy clara en este sentido, y continuarán los desarrollos nucleares en los Estados Unidos de manera muy sostenida. Con relación al COVID, el COVID y la parte nuclear, creo que aquí hay que hacer una diferenciación entre lo que es la energía nuclear y la inversión en energía nuclear, de lo que es esta actividad. En esta actividad lo que utilizamos es aplicaciones y tecnologías nucleares para el combate, la trazabilidad de patógenos y virus a través del instrumento nuclear, que es muy sensible y muy rápido. De modo tal que, en cuanto a inversiones de países, creo yo que esto depende de la estructura científico-tecnológica de cada uno de ellos. Lo que sí puedo decir, y que creo que es interesante para países como Brasil o como otros en América Latina, que a través de esta iniciativa Zodiac que he lanzado, vamos a estar trabajando de manera mucho más intensa con los laboratorios más importantes de estos países. Tenemos mucho contacto con laboratorios en Sao Paulo, como Aldo Malavasi lo sabe, y otros laboratorios de punta en Brasil, de modo tal que creo que va a haber, al contrario, va a haber una cooperación más grande entre la agencia y el sector tecnológico de bioseguridad y otros en nuestros países, y seguramente en Brasil también. Almirante Zanella, a pergunta sobre formação de mão de obra. Isso, né? Vou lhe passar a palavra, por favor. Obrigado. Sim, formação de mão. Eu citei na apresentação que o ministro preparou que o Brasil já está com 2 universidades de grande renome, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade de São Paulo, já tem o curso para engenharia nuclear. Essa capacidade do país de informar expertos e especialistas para o setor nuclear
Isso vai fazer parte, eu não tenho dúvida quanto a isso, de uma política pública de expansão do setor. O que a gente está precisando nesse momento é o apoio que nós pedimos para a agência, é na área de comunicação. Temos que divulgar, nós temos que esclarecer a população sobre a energia nuclear, e isso, por si só, já faz um canal de atratividade para que os jovens venham se capacitar nos institutos de pós-graduação e na parte de graduação, nas duas universidades, ou outras universidades, na parte de química, de biociência, como disse o nosso embaixador agora. Eu não tenho dúvidas que esse cluster vai atrair empresas, laboratórios, uma cadeia produtiva e que vai requerer mão de obra. Tudo isso é uma construção. Cabe nós, do Ministério e dos demais ministérios, articularmos para que essa corrente forme uma cadeia de estímulo e atratividade para que os jovens venham formar na área nuclear. E a agência, certamente, ela é um grande elo para permitir intercâmbios, troca de experiências e, por que não, mostrar um caminho para que os jovens possam se aprofundar profissionalmente nessa área nuclear e em todo o seu leque de atividades. Perfeito. Perfeito. Eu queria... nós já estamos no horário, 11h30, né? O DG tem uma agenda a cumprir, né? Todos os senhores. E eu, quebrando o protocolo, eu queria que o meu presidente do Conselho Curador, o almirante Olsen, desse as palavras finais e depois os nossos dois palestrantes deixassem sua mensagem para a gente encerrar aqui o nosso webinar. As perguntas que ficaram sem resposta serão encaminhadas depois e respondidas pelos palestrantes no momento oportuno. Lembrar a todos que em 48 horas, no máximo, no nosso hot site, todos poderão assistir o debate novamente e está lá disponível. Inclusive, o pessoal que está perguntando muito aqui sobre a área de agricultura, sobre irradiação de alimentos, né, já teve um webinar sobre isso, inclusive com a ministra, Tereza Cristina, com a participação dela. Vocês podem consultar lá, buscar lá, né, que foi muito interessante. Almirante Olsen, como presidente do Conselho Curador da Abidan, eu gostaria que o senhor fechasse com as suas palavras o debate e depois passasse a palavra direto para os dois palestrantes para deixarem sua mensagem, né, para todo o nosso público, que chegamos a cerca de 300 pessoas, né, online. Muito obrigado, presidente. Uma honra ter a oportunidade de expressar as palavras finais e tecer considerações a respeito do evento. Inicialmente, cumprimentar a Abidan pela iniciativa e, particularmente, agradeço o convite à Marinha do Brasil para trazer algumas questões, uma vez que a Marinha do Brasil tem desempenhado um papel, como me referi anteriormente, relevante em pesquisa e desenvolvimento na área nuclear. O Brasil, de uma maneira geral, tem uma trajetória bastante madura no trato da tecnologia nuclear. Se imaginarmos, e o embaixador Rafael Grossi fez referência a isso, na década de 50, né, e o Brasil tem procurado desenvolver essa tecnologia, enxergando aí oportunidades que trazem benefício à sociedade de uma maneira geral, né? Então, na década de 50, passamos por diversas fases,
refiro-me particularmente ao programa nuclear da Marinha, desenvolvendo o ciclo do combustível, né, e tanto na parte do enriquecimento quanto num projeto de fabricação de um reator de pequeno porte com o propósito de aplicação em propulsão naval, especificamente num submarino. E ao longo dessa trajetória, é importante reconhecermos a aplicação dual e os benefícios da tecnologia nuclear em diversos campos, como aqui foi comentado, né? Desde a parte de segurança energética, saúde humana, segurança hídrica, e é um campo que se abre. Há desafios no campo interno e no campo externo que temos que enfrentar, como temos feito, com determinação, comprometimento e responsabilidade. Gostaria de assegurar ao diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica a nossa total disposição, né, de desenvolvermos a energia nuclear para uso pacífico e nos resguardarmos de todas as formas para eventuais extravios de material nuclear, que sei é a grande preocupação da agência, ou seja, nos resguardarmos com elementos de salvaguarda para que isso não ocorra. Reconhecemos, e me refiro à sociedade brasileira, os benefícios, temos que trabalhar melhor a comunicação para desmistificar o uso da energia nuclear sob diversos aspectos, desde a aplicação na medicina, né, como em alimentos, enfim, para que possamos alcançar, de fato, os benefícios, né? Para dar uma visão mais pormenorizada do programa de desenvolvimento de submarinos, há, de fato, uma preocupação nossa em dar a maior transparência possível, embaixador Grossi, nesse processo de salvaguardas. Temos trabalhado detidamente e com profundidade, procurando uma aproximação com a agência que proteja, naturalmente, a tecnologia desenvolvida aqui, né, mas que possa oferecer a segurança e obter, como foi comentado neste evento, o selo de garantia da agência. O que pretendemos é desenvolver em todos os aspectos uma energia nuclear segura, absolutamente segura, seja para aplicação na propulsão naval, e o Brasil, e aí me refiro na propulsão naval, reitera aqui o seu comprometimento com o uso pacífico da energia nuclear. É algo que está previsto na Constituição brasileira, no seu artigo 21, e também referenda essa regra de ouro os diversos acordos e tratados em que o Brasil é signatário. Acredito que o importante nisso é a dinâmica, e para isso lhe dirigi os comentários a respeito de maneiras e mecanismos, né, de uma maior aproximação com a agência. A Marinha está aberta a discutir aspectos e mostrar uma dinâmica, né, que nos faça alinhar aos propósitos da agência. Bem, presidente Celso Cunha, eu espero que eu tenha, de uma maneira, né, ainda que não obedecendo, né, pelo imprevisto das palavras finais, uma ordem cronológica que desse um melhor entendimento, mas muito obrigado pela oportunidade, presidente, pela oportunidade de tecer essas considerações finais. Com isso, se me permite, passo a palavra ao embaixador Beato. Por gentileza, embaixador.
Por favor. Embaixador. Acho que ele não está escutando, Almirante. Embaixador Marcel Beato. Está nos escutando? O senhor nos escuta? Eu? Isso. Da minha parte? Para as considerações finais, embaixador, por gentileza. Muito obrigado, muito obrigado. Eu pensei que passava direto para o outro embaixador mais graduado. Mas eu gostaria simplesmente de sublinhar a importância dessa iniciativa, a minha satisfação em ter podido participar e, sobretudo, a enorme satisfação em verificar a enorme sintonia de ideias e de propósitos que são, eu acho que, cristalizados, incorporados no entusiasmo e nas palavras de segurança e de clareza com que o DG Grossi falou. Eu acho que ele apontou muito claramente como os desafios que o setor nuclear mundial são uma realidade que apenas apontam para oportunidades cada vez mais claras e que, nesse contexto, o Brasil tem possibilidades, tem um papel fundamental a desempenhar e, evidentemente, a Agência Atômica é um parceiro central, sobretudo com ele à frente. Por fim, dizer que alguns dos exemplos que ele e outros citaram, assim como as perguntas, apontam para a enorme multiplicidade de áreas de atuação. Há muitos problemas a enfrentar, mas há muitas oportunidades a aproveitar. E, como ele disse muito bem, citando o grande estratega e presidente francês de Gaulle, é preciso atirar para todos os lados, mas com inteligência, com sabedoria e com sistemática. É isso que eu acho que é o desafio que temos à frente, e ele na direção da agência, nos dá essa segurança de que vamos no bom caminho. Muito obrigado. Obrigado. Almirante Zanella, suas considerações e depois... Obrigado. Muito breve, só para agradecer. A mensagem que a gente deixa é a cooperação que o Ministério quer fortalecer junto à agência, a articulação com as associações. E nós vimos receber o nosso diretor-geral, Rafael Grossi, em março último, e, infelizmente, tivemos esses percalços da Covid, mas eu espero poder receber aqui no Brasil, esperamos, né? Poder recebê-lo aqui no Brasil no ano que vem, em comemorações que estão sendo previstas e organizadas para os 30 anos da ABAC, em 2021. E desejar ao senhor um sucesso e êxito na próxima Conferência Geral, a 64ª, que ocorrerá daqui a 10 dias aí na agência. Meus parabéns e muito obrigado a todos aí pela consideração e audiência. Embaixador Grossi, por favor. Muchísimas gracias. Gracias a embajador Beato, almirante Olsen, almirante Zanella, Celso, por este excelente evento que ha tenido un nivel de excelencia y de profundidad raros para este tipo de conferencias. Así que estoy muy feliz de haber participado. Creo que lo importante se ha dicho. Creo que es importante también que subrayemos una vez más, y estoy muy feliz de que el almirante Zanella lo haya dicho recién, que tenemos que pensar en los desafíos futuros y en fortalecer nuestra institucionalidad, tanto a través de la OIEA como ustedes en Brasil y, por supuesto, porque no podría terminar mi participación sin mencionar el trabajo histórico de la ABACI, que es, como argentinos y brasileños, es un modelo que tenemos en el mundo. Y la agencia ahora, bajo la conducción mía, va a fortalecer
este diálogo con la BACI y espero que el gobierno de Brasil y el gobierno de Argentina tengan también esa sabiduría de apoyar a esta institución tan única y admirada en el mundo, en otros lugares donde, a diferencia de Brasil y Argentina, no pudieron tener esa sabiduría, esa visión conjunta de trabajar juntos y de lograr cosas para el bienestar de nuestros pueblos. Así que sigamos trabajando, estaré feliz de acompañarlos en otros acontecimientos y mucho más feliz de verlos en Brasil más temprano que tarde. Muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente día en Brasilia, en Sao Paulo, en Río, donde estén escuchando. Aquí en Viena comienza a caer la tarde, pero de un día soleado, y estamos con mucho optimismo trabajando en la energia nuclear para todos. Muchas gracias. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Grossi. Muito obrigado, Almirante Zanella. Obrigado, presidente Leonan. Obrigado, Almirante Olsen. Obrigado, embaixador Marcel Beato, e a todos os amigos. Eu não consigo enumerar. Nós somos cerca de 200 nesse momento na sala. Então, sintam-se todos abraçados, mesmo com o Covid proibindo isso agora, né? E queria deixar já aqui, embaixador Grossi, um pedido de tentarmos, na sua vinda do ano que vem, buscarmos viabilizar a sua participação junto com o ministro na abertura do evento em julho do ano que vem. Né? Vai ser o primeiro grande evento de negócios do setor nuclear que nós queremos integrar aqui o Mercosul como um todo, toda a América do Sul, e buscar aqui o pessoal da LAIS, a BAC, todos os nossos parceiros. Né? Então, o senhor já está convidado, eu não digo intimado, a fazer a palestra de abertura junto com o ministro. Ok? Muito obrigado a todos e um grande abraço a todos os amigos que estão aqui presentes e até o próximo webinar, que ainda dia 17 teremos com a Apex, né, o presidente da Apex e o presidente do Sebrae RJ, um webinar sobre fomento à cadeia produtiva. Né? E é um projeto que estamos construindo com as duas instituições, todos estão convidados a participar no dia 17/10. Ok? Muito obrigado e boa tarde. Obrigado, embaixador. Até logo, um abraço. Embaixador Beato. Obrigado. Até logo. Abel, um abraço. Obrigado. Freire, muito obrigado, um abraço. Alavase. Satisfação, Celso. Almirante Olsen. Parabéns aí. Délia. Abraço a todos. Um abraço. Tchau, tchau. Sônia, um abraço a todos. Um abraço, obrigada.